Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu passo nesta tarde para deixar uma palavra que está em Isaías 38. Eu sou Cida Rodrigues e esse é o meu canal, o fruto do Espírito Santo. E eu venho convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar na direção deste trabalho. Que tudo que sair da minha boca não seja eu falando, mas sim o Senhor. Que Ele venha esvaziar meu coração, minha mente, tudo aquilo que não provém dEle. Pai, abençoa cada um dos inscritos deste canal e todos aqueles que vierem passar por aqui com boa intenção. Que o Senhor possa falar com cada um da sua igreja, conforme a tua vontade, meu Pai. Amém. Aqui, diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amos, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Isaías o rosto para a parede, orou o Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que ande diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor, Isaías, dizendo: vai, diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Levanta-te, ei da mão do rei da Síria, e te a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor conspira esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol. Declinaste no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol e os degraus que já havia declinado. Aqui diz, né? Ezequias estava doente. Ele ia morrer. Quando o profeta Isaías, né, chegou lá, né, para passar o recado para ele, e ele ficou, como que se diz? Abatido, né? Quem é que não fica sabendo que vai morrer, gente? A pessoa fica ali incomodado, né? Mas ele foi orar, tentar mais uma vez, né? Ter seus dias prolongados. E foi orar a Deus, e Deus atendeu, gente. Deus atendeu. Né? Muitas das vezes fazemos um clamor a Deus e Deus atende. Por amor a nós, Deus, Ele cura, liberta. E tem pessoas que Ele limita a Deus. Tem pessoas que Ele limita, né? Olha, irmão, a gente não pode pôr limite em Deus, Ele não tem limite. Ele faz como quer, a hora que quer. Ele pode matar quando quer, ele pode dar vida. Sim. Muitas das vezes a pessoa está enferma, né? E todo mundo acha que é para a morte. E talvez seja mesmo. Mas aí o Senhor ouve a oração, porque a gente, quando está enfermo, fica mais, como que se diz, apegada a Deus. E ali vai clamar, né? Vai pedir oração para aquelas pessoas que são de oração. E Deus pode sim atender o nosso clamor, né? E prolongar a vida. Talvez você esteja aí enfermo, né? Já achando, o médico te deu a sentença. Ah, mas isso aqui não tem cura mais. Ah, mas aquilo ali não tem mais jeito. Como que não tem? Gente, a última palavra é do Senhor. A gente não pode, é claro que os médicos estudou para nos ajudar.
Mas a última palavra é o Senhor que nos dá. O médico pode falar, você não vai mais viver, você vai morrer. Mas se o Senhor falar assim, eu vou prolongar os seus dias, pode ter certeza que Ele prolonga, né? Então nós devemos confiar no Senhor, não podemos desistir não. Devemos firmar a nossa fé em Deus, orar e pedir a misericórdia dele. Que se for da vontade dele, ele vai prolongar sim os nossos dias aqui na terra. Eu, como já disse em outros vídeos, eu tive uma enfermidade nos meus rins, eu quase perdi o meu rins. Quase fui para a hemodiária, mas o meu Deus não deixou. Por quê? Porque eu tinha fé. E eu não era cristã nesse tempo, não, mas eu sempre tive fé em Deus. Porque eu sabia que nada acontece sem a vontade do Senhor. O médico falou para mim assim, mas você não vai sarar. E eu pensei, como que não? Se eu tenho um Deus, ele pode tudo, né? Aí eu pensei, mas com fé em Deus eu vou sarar sim. Sarei, aqui estou eu, isso já faz muitos anos. Estou aqui com os meus dois rins, graças a Deus. Às vezes eles doem, a gente tem que estar ali, né? Evitando algumas coisinhas, mas estou bem. Nunca mais fui internada. Por quê? Porque o Senhor é o único que dá a sentença para a morte ou para a vida. Então eu acredito no Senhor. Claro que eu procuro um médico sim. Esses dias mesmo eu fui no médico por causa que eu estava sentindo algo. Mas a minha fé é em Deus, porque eu sei que se Deus não fazer, mais ninguém faz. Por isso devemos confiar. Olha, Ezequias ia morrer. Deus falou. Limpa a sua casa, prepara, né? Que é nós que por dentro, né? E ele foi fazer o quê? Clamar a Deus. E ele deu mais 15 anos de vida. Olha só, 15 anos. Já imaginou? A pessoa tá aí com os dias contados e o Senhor vem e fala, não vou te aumentar mais 15 anos aqui nessa terra. Ninguém morre antes da hora. Só se Deus quiser que morre. Porque foi Deus que nos fez, então é Ele que dá a última palavra, tá? Eu contei, um dia eu conversando, contando esse negócio lá, tinha um homem ouvindo, né, que tava lá conversando com nós. Aí que eu falei que o médico falou que eu não ia sarar dos meus rins. Ele falou, ora, não vai. Isso aí quem decide é Deus. E eu pensei, é mesmo. E é em Deus que eu confio, né? Porque o Senhor, ele falava comigo, mesmo antes, meus irmãos, de eu servir ao Senhor, o Senhor já falava comigo. E ele já tinha falado uma vez para mim, quando eu estava internada, eu saí e fiquei muito preocupada, que eu fiquei muito ruim, fiquei mais de mês internada. E aquilo me batia uma preocupação, sabe? Quando eu fui levar os primeiros exames, de quando eu tinha saído do hospital. E à noite eu tive um sonho, né? Eu vi uma menina, sabe? Essa menina, ela vinha correndo no meio de um pasto, né? Quem morou na fazenda sabe o que é pasto, aquele capim verdinho, sabe? Essa menina era muito grande e ela vinha correndo ao meu encontro, sabe? Uma menina do cabelos grandes, gente, eu lembro até hoje, o vestidinho dela, parece que até de lá assim para trás. Eu vi aquele sonho, parece que era real, sabe? Aí essa menina vinha até mim e dizia, ó, gente, tô sentindo a presença do Senhor, é lindo, né? E essa menina falava para mim bem assim, você ainda vai viver muito porque você tem um coração bom. Ela falava para mim desse jeito. Gente, mas eu amanheci tão feliz. Eu amanheci feliz e fui para o hospital levar meus exames. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E chegou lá, a médica falou, nossa, mas seus irmãos, seus exames tá ótimo. Melhorou. Eu disse, graças a Deus, Deus é bom. Então, Deus estava ali sempre me alertando, né? Porque eu ficava preocupada. Eu tinha 2 filhos ainda pequenos, né? Assim, com 12 anos, outro com 10. E aquilo me entristecia. Eu sempre pedi para Deus, Senhor, não me deixe eu ir antes que os meus filhos cresçam para não sofrer. E Deus teve misericórdia. Aqui estou eu com meus filhos todos criados, né? Então, Deus estava sempre ali comigo, né? E eu, muito ruim, enquanto eu estava internada ruim, eu parecia que ia morrer, gente. Eu senti uma agonia tão grande, e então eu falei para Deus, que eu tinha visto uma mulher falar que quando a gente está muito ruim, a gente não fica fazendo voto, isso e aquilo, não. Fala para Deus, Senhor, que se for para mim, o Senhor me curar, me dá uma melhora, mas se não for, me leve.
E eu falei. Naquela noite eu perdi o medo, que eu tava com medo de morrer, eu perdi o medo e falei para Deus, se for para me sarar, que o Senhor me dá uma melhora. Se não for, me leve logo. E quando amanheceu o dia, eu estava bem. Aquela agonia que eu sentia, eu já estava, não estava mais sentindo. Então eu entendi, falei, o Senhor não quer que eu vá agora. Por quê? Porque o Senhor tinha planos e tem na minha vida, né? E olha eu aqui hoje, falando da palavra do Senhor. Por isso, meu irmão, confia no Senhor. Não desista, não. Esteja orando, pedindo a Ele. Que Deus, Ele pode, Ele tem poder para tudo, né? Para nos libertar, curar, nos salvar. Esse é o Deus que eu sirvo. E você aí, quer vir se juntar a nós? Tem milhares do povo de Deus neste mundo. Venha fazer parte conosco. Aceita o nosso Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador. Porque você vai ver maravilha de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Esse é meu vídeo de hoje. Fica na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o like, ajuda o canal. Amém? Que Deus te abençoe.